bem-vindos! Você já sabe, você está no canal da Editora Espaço Aéreo, onde nós estamos fazendo uma série de vídeos que falam sobre a carreira de comissário de voo. Tenho certeza que você já assistiu vários, tem cada vídeo interessante, entrevistas, e hoje nós temos uma entrevista com a Thaisa Ferreira, que vai falar pra gente sobre o que são os testes que são feitos para tirar a carteira de CMA, os testes psicotécnicos. Já ouviu falar? Tem muita gente que tem assim um verdadeiro terror desse teste psicotécnico. Será que dá? O que é feito? Que tipo de exame? Dá pra pegar na internet, fazer colinha? Ó, fica com a gente que a gente vai responder tudo isso. E foi por causa de um vídeo, de uma entrevista que nós fizemos com a doutora Juliana Caldeiras, que esteve aqui com a gente e que falou sobre o que acontece no exame de CMA, e ela falou sobre a nossa querida Thaisa Ferreira, que é psicóloga. Ela trabalha há 6 anos com laudos, testes psicotécnicos, e ela está lá na clínica, juntamente parceira com a doutora Juliana, na CMAESP. Tudo bem, Thaisa? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, pelo Espaço Aéreo. E sim, eu estou trabalhando hoje no CMAESP, que nada mais nada menos é uma clínica, tá? É um centro de medicina aeroespacial, e lá a gente é credenciado pela ANAC e a gente faz esses laudos psicotécnicos, além de todo o CMA para o aeronauta, tanto primeira quanto segunda classe, tá bom? Então conta pra mim, Thaisa, exatamente o que é que um psicólogo faz numa clínica, qual é seu trabalho lá na clínica CMAESP? Eu sou a psicóloga responsável por aplicar os testes nos candidatos e corrigir e emitir os laudos que são endereçados à ANAC. Ah, interessante. Então todo mundo que vai fazer um CMA vai passar exatamente por sua mão para fazer esse teste psicotécnico. Mas o que é um teste psicotécnico? Assim, qual é o objetivo? Parece uns desenhinhos, né? Alguém já fez? Já viu uns desenhinhos, umas risquinhas? O que é e qual é o objetivo desse tal teste psicotécnico? O que serão, no caso que a ANAC estabelece, são 4 tipos de testes, tá? E para que ele serve? É para analisar o perfil psicológico desse candidato, se ele tem uma capacidade e o potencial adequado para desempenhar a função de aeronauta, e se na hora do voo ele vai ter as capacidades necessárias para preservar a segurança da operação aérea. Ah, entendi. Viu? Então é para saber se você está apto para exercer a função de comissário de voo. Mas vem cá, eu sei que quando você tira lá o seu CMA, quando você tira as suas carteiras, passa na ANAC, você vai lá fazer um teste de admissão na empresa, e lá são feitos outros exames, outros testes psicológicos, inclusive. Qual é a diferença entre o psicotécnico e um teste de admissão, um teste de perfil de personalidade, enfim, qual é a diferença? A diferença primordial é o que se busca com esse teste. No nosso caso, a ANAC é quem estabelece para que esse teste é necessário. Já numa empresa, quem vai definir isso é o perfil do recrutador, né? Então, por exemplo, numa empresa, o teste de personalidade, por exemplo, ele não tem certo e não tem errado as respostas. Não existe uma personalidade certa, uma personalidade errada. O que existe é um perfil para aquele cargo ou não. Entendi. Isso é a empresa. Já para a ANAC, nos nossos testes, a ANAC é quem define. Então nós temos que seguir aquele padrão estabelecido pela RIBAC 67. Ah, entendi. Então o teste psicotécnico ele vai dizer se você está apto ou não a exercer essa função, e o teste lá das empresas, que as empresas fazem, vai dizer se você tem um perfil que a empresa quer, por exemplo, que pode ou não ter a ver, normalmente tem a ver com a vaga, mas tem a ver também com os valores, o que a empresa tem de proposta para o mercado, etc. É isso, Thaisa? Exatamente isso, Edna. Muito bem. E que tipo de resultado que uma pessoa obtém quando faz um teste psicotécnico? Então, todos os testes, eles têm algumas escalas ou gráficos ou tabelas que vão medir as porcentagens da resposta do candidato. Tá? Entendi. Então, por exemplo, no teste de atenção, nós temos lá uma tabela que tem vários níveis. Então, dependendo da pontuação desse candidato, ele pode ficar ou na porcentagem inferior, ou na porcentagem da média, ou na porcentagem da superior. E isso vai depender da pontuação, porcentagem e classificação, tá? São 3 tipos de
notas, vamos dizer assim, que o candidato recebe. Inferior, média e superior. Basicamente são essas três. Basicamente define se ele é ou não aprovado. Sim, para ele ter um resultado adequado, ele tem que estar na média para superior, tá? Se ele fica na média inferior, o que acontece? Ou a gente vai fazer um reteste, ou ele vai ser reprovado e fazer esse teste posteriormente. Então quer dizer que se a pessoa for reprovada, ela pode fazer o teste novamente numa outra situação? Sim, em alguns casos, quando não há medicamentos envolvidos, em caso de depressão, por exemplo, ou não é uma patologia que está na RBAC 67 e impede esse candidato de ter o seu CMA válido, ela pode refazer o teste, tá bom? Quais são as patologias? É isso que eu ia te perguntar, o que impede então? Exemplos, pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. Diagnosticada, tá? Esquizofrenia, transtornos de humor, como bipolaridade, ansiedade, depressão, enfim. Mas ansiedade diagnosticada, não é aquela ansiedadezinha que a gente tem quando vai fazer uma prova, né? Perfeito. Quando um psiquiatra diagnostica. Sim, e a pessoa pode ter ou já pode ter tido e mesmo assim conseguir o seu CMA. E aí eu vou explicar o porquê. O médico, quando ela já tomou uma medicação ou está sobre medicação, no caso da depressão ou ansiedade, por exemplo, se esse medicamento não estiver incluído na lista dos medicamentos proibidos, ela pode ter seu CMA então mesmo você estando com uma depressão e estiver tomando algum medicamento, se esse medicamento não estiver incluído, tudo bem. Tudo bem. Se tiver incluído, aí ela vai ficar com o seu CMA retido e quando ela sair do tratamento, o tratamento terminar, ela pode voltar a buscar de novo o seu CMA. Legal. Agora, ainda falando dos exames, dos testes ali, né? Quais são esses testes que são aplicados? Aqueles desenhinhos, aquelas, né? Aquelas coisinhas todas. Que é exatamente isso? Esse é o bicho-papão, né? Do CMA. Né? Todo Dá mundo. Pra fazer cola na internet, a gente treina aqueles desenhinhos lá que pega na internet. Fala um pouco sobre isso. O pessoal gosta, né? De pesquisar. Todo mundo gosta, umas revistinhas para fazer teste de personalidade, aí baixa na internet os testes psicotécnicos, e aí? Então vamos falar lá do começo. Os testes que a gente aplica pro CMA são 4, tá? Que mede aptidões diferentes. Então, quais são as aptidões que a ANAC pede, que é obrigatório, tá bom? Atenção, memória, raciocínio e personalidade. São essas 4 aptidões obrigatórias, não tem como, tem que fazer. Agora, o instrumento que o psicólogo vai usar ou a clínica vai usar para medir essas 4 aptidões vai depender do profissional, vai depender do psicólogo, ele que escolhe o instrumento, desde que meça essas 4, tá? Agora... Posso colar? Posso pegar coloco lá... Psicotécnico que mede atenção. Baixo no Google e treino em casa? Quanto a essa pergunta, não pode? Tá? Por quê? Tem nada no Google. Os testes, todos os testes psicológicos, eles são de uso exclusivo do psicólogo. Então, toda cópia, toda reprodução indevida, ela não é crime, tá? Mas ela é antiética perante o Conselho Regional de Psicologia. E o que isso pode acarretar? Ou a cassação da sua carteira, do seu CRP, ou até mesmo a suspensão permanente da sua CLT. Não pode. O que eu acredito que a pessoa que está assistindo esse vídeo quer saber de verdade é se assim, se eu pegar um teste desses que tem lá na internet e fizer, eu tô treinando, quer dizer, isso vai me ajudar a treinar para passar no teste psicotécnico? Raramente. Isso ajuda, não ajuda? Os testes que estão disponíveis aí no Google e internet da vida, eles não são reais, tá? Eles não são os testes que a gente usa no consultório ou na clínica. Por quê? Os testes, devem ser usados, eles têm tempo para ser aplicado, então tem o cronômetro, tem a explicação do psicólogo, que é muito importante, é um padrão, todos os testes são feitos de formas padronizadas. Se não tiver esse padrão, você pode fazer quantas vezes for, que você vai estar fazendo errado, né? Vamos colocar assim. Fica a dica aí, não adianta nada, viu? Não resolve. Não ajuda. Com o tempo, como o comissário, o aeronauta, toda revalidação de CMA, ele vai ser obrigado a fazer esse teste, né? Senão ele não consegue, é um dos exames obrigatórios. Então, assim, com o tempo, isso fica mais natural, né, para a pessoa. Às vezes na primeira fica mais tenso, mais com medo, mas depois essa ansiedade diminui. Então, falando disso,
Se os testes na internet não ajudam, como é que eu posso me preparar para fazer um bom teste? O que eu tenho que fazer antes para chegar bem, para fazer esse teste legal? Assim? Certo. Bom, a preparação que eu recomendo, assim, que eu acho fundamental, realmente é uma boa noite de sono, chegar no exame descansado. Muitas vezes você vai ter 12 horas de jejum, né, para fazer os exames laboratoriais primeiro, mas tenta comer algo antes. A gente sempre tem lá na clínica um café, então toma o café antes, depois sobe para o teste. Mantenha a calma, a respiração é muito importante, ajuda também na hora de você se concentrar no presente, né, e não ficar ansioso para o futuro, para o resultado final. Então essas são as dicas fundamentais. Então, dormir bem, comer bem, nada de ir na balada no dia anterior, né? Nada de balada. Nada no dia anterior não, tá? Nada de chegar de voo de madrugada. Virado, né? Agora, pra gente encerrar, fiz o teste, sei lá, deu um resultado XYZ lá, não sei, só fui informada se passei ou se não passei. Existe uma devolutiva? Você fala pro seu cliente o que aconteceu? Enfim, existe uma devolutiva quando você termina esse teste, Thaisa? Então, no consultório particular, quando a gente faz uma pessoa individual, existe sim essa devolutiva, porque é mais fácil para o psicólogo conseguir corrigir esses testes na hora e entregar para a pessoa. Agora, na clínica que a gente faz no SEMAESP, a aplicação é coletiva. Então, imagine uma sala de aula com 20 pessoas, às vezes mais, tá? Nessa sala de aula, cada pessoa está fazendo 4 testes, então uma média aí de 80, às vezes 100 testes para o psicólogo corrigir. Não dá tempo dele dar essa devolutiva na hora para o cliente, tá? Para o candidato. Mas se ele precisar voltar no outro dia, num dia depois, a gente consegue fazer sim essa devolutiva, inclusive é de direito do candidato receber a devolutiva, apesar de muitas clínicas, empresas ou alguma outra instituição dizer que não, tá? Isso também é algo que está no CRP do conselho, então é direito do candidato receber sim a devolutiva. E eu sei que a SEMAESP, essa clínica que faz CMA, ela trabalha direitinho, trabalha no código de ética de todos os profissionais, inclusive de psicologia, com a Thaisa. E se você estiver fazendo o seu CMA lá e quiser uma devolutiva psicológica, é com essa moça aqui, é ela que vai te dar, é só pedir e ela vai falar pra você, vai agendar um horário e tal, que ali talvez na hora não dê, mas ela vai agendar um horário e você vai conseguir a sua devolutiva. Sim, só mais uma coisa, a devolutiva ela deve ser feita pessoalmente, tá? Então às vezes as pessoas pedem por WhatsApp ou por e-mail e aí fica uma coisa meio antiética também, então nesse caso seria pessoalmente. Pessoalmente. Legal, Thaisa. Eu quero agradecer, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Gostou? Tá gostando da nossa série de vídeos sobre comissária de voo? Comissário de voo? Gostou dessa carreira? Eu tenho certeza que você vai se interessar em saber que nós temos várias entrevistas que estão vindo aqui, pessoas interessantíssimas que vão falar, assim como a Thaisa e a doutora Juliana, que vão falar sobre este mundo da aviação. Então, não perca seu tempo. Assine o nosso canal, toque, coloque aí o sininho para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Ok? Foi um prazer estar aqui com você. Prazer. Prazer foi todo meu. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até mais.